Fala galera, então, tudo bom? Antes da gente começar o vídeo, é importante dizer que esse projeto foi realizado com o incentivo da Lei Emergencial Aldir Blanc. Mais um episódio, Mais um episódio. mais uma vez aqui. Ai, para dar seguimento à pauta da gente, as pautas na verdade, né? Sim. Desse projeto, a gente resolveu trazer um tema um pouco problemático. Na verdade, a gente vem trazendo, A né? gente só traz tema problemático, a gente não traz paz e alegria para esse planeta, não. É verdade. Eu acho que a gente vai ter sorte se a gente receber algum dinheiro por isso. Vai, Além não. do, além do incentivo do projeto. É muito difícil saber a gente receber. Eu acho mais fácil a gente conseguir processos, mas enfim. Mais um boi de fogo, sejam todos muito bem-vindos. Verdade, sejam todos bem-vindos. Então, pensando em o que a gente poderia trazer que seria mais problemático. Política? Né. Futebol. Não. Religião. E logo no Brasil. Dessa vez a gente vai conversar sobre o boom eclesiástico do cristianismo no Brasil. Sobre como foi esse fenômeno. Não, a gente não vai dar uma aula de história, a gente não é historiador, mas a gente vai conversar um pouco sobre o que foi e o que é esse boom, quais são os movimentos que estão por trás desse, desse crescimento tão repentino da religião protestante no Brasil. Sim, é sobre protestantismo. Se você for católico e achar ruim que a gente não vai falar de catolicismo, você abre um podcast sendo católico. Ou vai pros outros episódios. Ou vai para os outros episódios, que vai ter pros gente de outros outra episódios. religião lá. Deu trabalho pra caraca. Mas a gente vai conversar com quem, Henrique, hoje? Antes de tudo e de mais nada, vamos explicar por que a gente escolheu esse tema. Além de ser problemático. Positivo. É porque a gente vive numa época realmente do boom eclesiástico. E aí. Por sinal, a gente vai ter que dar uma editada nessa parte. Por quê? Igreja, e eu digo o prédio em si, O prédio. e não a entidade, Certo. virou uma drogazil. Tem um em cada esquina. Tem um em cada esquina. E isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Porque vai ter o lado bom disso, mas vai ter o lado muito ruim disso. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E para discutir um pouco sobre isso, a gente trouxe um cara que ele é teólogo, muito gente fina, e ele é amigo de outro teólogo que vai estar aqui nesse mesmo programa. Participou de outro episódio. Ele tá no quinto episódio. Ele tá no quinto episódio falando sobre a importância de religião na sociedade. Estamos com o Jefferson. Bom dia, Jefferson. Firmeza? Bom dia, tudo bem, pessoal? Pronto, Tudo certinho. cara. Antes de mais nada, no primeiro episódio, eu decidi apresentar o convidado da gente, falar o que ele fazia e tudo mais. E aí eu dei trabalho para edição porque eu apresentei errado. Eu falei algumas coisas que o cara era, mas na verdade ele não era. E aí deu um problemazinho. E aí diz pra gente, cara, como é essa tua formação em teologia, qual é a tua perspectiva, né, tua doutrina, é anglicana, batista, presbiteriana, enfim. É assembleano, né? Da Igreja Universal do Reino de Deus. De onde tu é? Diz aí pra gente. Bom, primeiramente, bom dia, né, para todos que Boa vão tarde ou estar boa noite. ouvindo ou boa noite. Que vão estar ouvindo aí, não sei o horário, né, que cada um vai estar É verdade. olhando aí, participando desse vídeo. Mas meu nome é Jefferson, como já foi apresentado. Eu cursei um seminário de teologia no Seminário Pentecostal do Nordeste. Aí você já pode deduzir, eita, é pentecostal. Calma. Não sou totalmente pentecostal. Calma. O cara fez no seminário pentecostal é pentecostal. Não, calma. Porque o seminário pentecostal é uma referência de um ambiente interdenominacional, né? E aí você pode ouvir vários horizontes da teologia num único lugar, mesmo tendo a nomenclatura de pentecostal. E tem uma visão reformada, Ok. de um cunho reformado não
melhor definindo, continuista, né, com relação a alguns tipos de doutrinas de dons e etc. Mas tem uma visão reformada, né, acerca das escrituras. Faço parte da igreja anglicana, no Brasil, não a do Brasil, né, existem algumas diferenças aí, mas não é o tema do nossa conversa. Existem algumas diferenças. Desculpa te atrapalhar, mas com tanto de gente anglicana que tem aqui, uma hora a gente vai ter que fazer um episódio sobre igreja anglicana. Para diferenciar o que é o que. Mas é uma diferença até boba, né? Um no de um do. Isso. O cara podia ser mais até... Sendo anglicano, eu posso expor isso. Eu esperava um pouco mais de criatividade na especificação de uma da outra. Mas foi assim que ficou. Foi assim que ficou. Então, assim, faço parte da igreja anglicana, parte da paróquia São Paulo, em Casa Amarela, Vasco da Gama. Eu tenho poucos 33 aninhos, sou pai de uma menina linda, tenho formação assim, em teologia. Não me considero um teólogo porque não produzo materiais teológicos, né? Mas, assim, tenho uma formação em teologia, terminei também a pós em ciências da religião, mas ainda não recebi o diploma, então ainda não sou formado nisso. Estou aguardando ainda a confirmação. Então não posso dizer, sou formado em pós. Não sou, né? A minha monografia ainda não foi aprovada, então estou aí no aguardo. E é isso. A tua monografia é sobre o que, Jefferson? A minha monografia, tanto do curso, na formação de teologia, foi sobre uma análise da grande comissão, em Mateus 28, do 16 ao 20. Uma análise crítica e escriturística da grande comissão. E na pós, também foi sobre esse tema voltado para missões e para a pregação do Evangelho, baseado também em Mateus capítulo 28, tá? Aí você vai deduzir, o cara aproveitou a monografia do curso anterior. Também, né? Também. Mas aí a gente deu uma outra perspectiva à monografia acerca dessa grande comissão na atualidade, trazendo mais de uma maneira mais aplicada para os dias de hoje. Então eu estou aí nesse aguardo. O meu interesse desde que eu comecei o curso foi trazer conteúdo voltado mais para a área evangelística, que é uma área que eu tenho muita paixão. Então eu não poderia trabalhar com outra área senão essa área evangelística. Massa. Pô, então, para começar. Vamos embora. Pega em leve aí comigo. Relaxa. Vai dar muito pegar forte, leve com o cara pós-graduado. Pode não, vou receber o diploma. Vai receber, Pô, vamos começar leve, vamos começar de boa. Cara, o que é esse movimento evangelista, né? A gente fala sempre de que a gente ouve e fala sobre o movimento evangelista, esse ir pregar, esse falar sobre Deus. Mas o que de fato é isso, né? Eu chegar em qualquer canto, no meio da rua, botar um caixa de som e gritar: "Ei, conhece Deus?" E começar a falar? Ou é organizar alguma coisa, ou ir na casa de um amigo e falar sobre a religião cristã e o que é Cristo e tal. Ou é eu fazer algum pronunciamento no Twitter de uma forma completamente pesada e negativa, simplesmente dizendo que você vai pro inferno. Paz. O que é esse movimento evangelista de fato? Como já foi falado aí pelo Yuri, né? A gente não tem o interesse de trazer um apanhado histórico aqui, mas trazendo para os dias atuais, esse movimento evangelístico, ele deveria ter dado uma continuidade ao movimento evangelístico histórico, né, onde as pessoas analisavam o contexto social, um contexto de público, as necessidades da sociedade em si, tanto políticas, sociais, financeiras, e apresentar ali um evangelho
que viesse trazer conforto, assim, entre aspas, a gente sabe, deixando claro que o evangelho não é um conforto amigável, mas é um conforto confrontante, né? E trazer um conforto, uma luz àqueles que estão vivendo em momentos de psicologicamente miseráveis, financeiramente miseráveis, que estão vivendo uma miséria completa, seja da sua integridade física, mental e espiritual. Esse movimento evangelístico deveria ser uma luz, um guia para essas pessoas, aproximando elas a Deus, né? Falar aqui o logo da Luz Vida, não é propaganda não, mas aproximando pessoas a Deus. Hoje em dia, esse movimento evangelístico passou a ser um embate muito grande realmente nesse meio social de internet, Instagram, Twitter, né? Que costuma-se dizer que Twitter é terra de ninguém. Você vai lá, joga um texto E isso sem é contexto, uma pura verdade. joga um texto lá sem contexto, sem explicação, sem aplicação. Ó, é isso aqui, pum. E aí quem lê entende de qualquer forma. Você também muitas vezes não teve a preocupação com o entendimento do outro. E essa é a grande falha hoje do movimento evangelístico. As pessoas que pegam caixa, jogam ali na rua, não têm se preocupado com o ouvinte. E ao invés de trazer essa luz, esse guia, esse conforto a um coração, a uma mente aflita, as perturbações de um cara que está saindo na rua aí nesse processo de pandemia para tentar ganhar o sustento dele, mas se as autoridades pegarem ele aí na rua exercendo algum tipo de trabalho, pode ser apreendida a sua mercadoria e ele pode pagar multa, de repente, em alguns estados ou em alguns países ser preso. O evangelista, aquele que está levando o conforto, não está analisando todo esse contexto e acaba levando uma mensagem a um coração perturbado de mais perturbação ainda. Então, assim, não é movimento evangelístico, para ser bem objetivo, não é esse pegar um caixa, falar que você vai para o inferno se você não aceitar Jesus, se você... São verdades pregadas na rua, na internet, de maneira extremamente grosseira, sem se preocupar com o lado daquele que está ouvindo a verdade. Existem verdades que podem ser faladas de maneiras que são, para deixar bem mais clara, existem verdades que são duras, mas que podem ser faladas de maneiras mais leves. E o movimento evangelístico deveria ser dessa forma, mas não tem sido assim. Não tem sido assim, principalmente para aquelas pessoas que não estão dentro desse ambiente cristão, da igreja, dessa redoma da igreja, onde se tem toda uma base estrutural de acolhimento, de conhecimento, para que a pessoa entenda claramente quando se diz, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Espera, estou na rua, procurando emprego, passando necessidade, me explica isso aí. A gente vê claramente situações como essa na Bíblia lá, quando o eunuco, né, ele está lendo um livro provavelmente de Isaías e Felipe pergunta, entendes o que lês? E aí ele vai, no decorrer de toda a viagem com ele, explicando, destrinchando, orientando. Está faltando esse cuidado no movimento evangelístico hoje. Mas é um movimento que inicialmente, historicamente, é um movimento que deveria, resumindo, aproximar pessoas a Deus. Por favor, me cortem aí se eu estiver falando muito. Eu tenho essa mania de falar muito, tá? Não. Eu costumo dizer que eu não sei quem é pior, né? Como você falou aí que eu sou amigo de um dos... Eu sei quem é esse um que provavelmente vai estar aí com vocês. Eu não sei quem é pior. Quem fala mais, eu ou Denilson? Não, mas eu acho, de certa forma, é isso, porque eu acho que o movimento evangelístico, muitas vezes, esse pregado no meio da rua com não é nem caixa, bota um megafone, bota um paredão no meio da rua, com um microfone sem estar regulado, aí fica aquele som de metrô, bota uma pessoa para pregar, só que, primeiro,
muitas vezes ela não está pregando para ninguém, ela está só gritando no meio da rua. Isso. Então ela não atrai pessoas para escutar a pregação do evangelho. E outra, eu acho que muitas vezes esse pessoal tem se da denominação, eu acho que de uma forma geral, se acha muito Jesus, no sentido de, tipo, ele acha que ele pode chegar e, de certa forma, apontar o dedo na cara da pessoa porque ele está lá pregando a palavra e você é pecador. E não tem a compaixão que deveria ter, que é aquilo que mostra no Evangelho. Que a gente reconhece em Romanos 3, se eu não me engano, que Paulo fala, olha, ninguém é bom, ninguém reconhece Deus, todo mundo é pecador. Todo mundo errou, todo mundo está distante. Então, acho que muitas vezes falta humildade nesse sentido. Acho que as pessoas querem ser muito Jesus, querem ser muito Pedro, querem ser muito Paulo, querem ser muito apóstolo. E, para mim, esse é um dos problemas, mas para mim, hoje, principalmente nesse movimento, digamos assim, do coach, que a gente já citou, que a gente vai citar no quinto episódio, acontece muito a seguinte parada. É um movimento que eu não sei quem é que chama isso, mas primeiro, é um movimento que se acha sempre muito, como é que eu posso dizer, avivalista. Então, eles são a geração que vai avivar o evangelho no planeta, eles são a geração que vai levantar o evangelho, e com isso, eles criam um termo chamado snobismo cronológico, que eles pegam as pessoas que já criaram coisas antes, que já evangelizaram antes, que muito provavelmente fizeram muito mais coisas do que eles já irão fazer na vida inteira, e despreza, porque eles são a geração atual que vai avivar a Terra. Então, Jefferson falou, e tu falou também, e aí eu fico pensando sobre isso. Qualquer um pode ser um pregador, um pastor, sei lá, um representante religioso. Se sim, essa pessoa, ela pode ser através do quê? Estudo teológico, Tá, beleza. revelação messiânica num sonho, Beleza. uma miragem, um novo Paulo da vida. Beleza. Tava andando no seu cavalo, tecnicamente, né? Porque não se diz que Paulo caiu do cavalo, né? Enfim, estava andando no meio da rua, veio um clarão. E é Jesus. E era Jesus, E ficou cego. ele é o 15º apóstolo. Pronto. Beleza. É pela estudo da teologia? É por uma revelação? Ou é por uma indicação de alguém que já está dentro e já tem um cargo? Então, a gente vai citar o que acontece ou o que é pelo certo? Acho legal falar os dois, né? Então, eu vou dar a minha opinião, o Jefferson continua. Se bater, a gente lida melhor com essa conversa. Eu acho que não é obrigatório que para ser pastor tem que ser seminarista. Eu não acho obrigatório. No sentido de tipo, você vai para fazer uma missão, você é missionário, você vai para o interior brabíssimo do Brasil. Sei lá, vai para as regiões mais inóspitas da Amazônia, do Pará, e vai para aquelas regiões. Cara, não tem ninguém, não tem igreja aberta. Não tem ninguém, mas tem você lá e você é missionário. Abre uma igreja, seja pastor. No sentido de aquele local precisa que você cuide daquelas pessoas. O que é uma conjuntura totalmente diferente daquilo que a gente vive em Pernambuco, mais precisamente aqui em Recife, das mediações de Recife. Aqui a gente tem muita igreja, então se tem muita igreja, a gente tem muita gente, a gente tem muito seminarista, a gente tem muito pastor, tem igrejas que tem dezenas de pastores, e eu acho que aí sim, quando você tem uma sobra de pessoal, quando você tem pessoas sobrando dentro da sua igreja, aí você cria critérios. E para mim, o primeiro critério é a igreja reconhecer aquela pessoa como um possível pastor, a igreja ver isso naquela pessoa, e a pessoa se preocupar com o estudo da palavra. Necessariamente um seminário? Necessariamente não. Mas para mim é importante, no sentido de como é que essa pessoa vai tirar uma dúvida de um membro sobre escatologia, como é que essa pessoa vai tirar dúvida de um membro sobre passagens difíceis dentro da palavra de Deus, se ele não tem o estudo da palavra. E o seminário não é que ele revela isso para você, mas ele lhe ajuda
ele lhe mostra alguns caminhos, ele lhe mostra alguns métodos para você chegar lá. Voltando à questão dos outros meios, profetada, acho muito difícil. Esses chamados assim, Deus me chamou para ser pastor. Você pode, claro, receber sei lá, o Espírito de Deus pode lhe encorajar você querer ser pastor, mas eu acho que não. Eu acho que eu fico com Paulo quando ele diz lá para Timóteo que quem deseja, quem tem a vontade, quem almeja o episcopado, quem almeja ser pastor, bispo, presbítero, ou a coisa procura. Ele não diz, quem sonhou, quem viu Jesus no meio do deserto, quem eu ungi, quem for mais próximo de mim será pastor, porque, sei lá, ora bonito na igreja. Eu não acho dessa forma. Eu acho que sim, Deus pode capacitar pessoas para que virem pastores. Até porque eu também sou continuista, a perspectiva continuista da força. Eu acho que Deus continua se manifestando em dons dentro da igreja. E Ele pode, claro, dar dons, isso não é papel meu dizer quais. Mas, não, eu vi que você vai ser pastor, Nelsinho. Eu não vi, velho. Eu acho muito difícil essas profetadas. Eu acho difícil pra caralho. Você primeiro quer definir muito a vida do cara em cima de uma... Não é nem visão. De novo, quinto episódio dessa palavra. De uma visagem. É definir a vida do cara em cima de uma visagem, de uma brisa que eu tive no meio de uma oração, enquanto a igreja estava escura, tocando um worship muito pesado. E chegou um cara, você estava lá de olhinho fechado, abraçadinho, orando, e vem um cara e toca no seu ombro e você explode. Porque você só estava precisando de um toque. E aí, Jefinho, o que é que tu acha? Cara, eu concordo. Acho que só vou discordar de uma coisa só. Pra gente fazer um... Mas não é uma discordância negativa, né? A princípio, eu vou definindo que eu acredito sim que não é qualquer pessoa, tá, que vai se tornar um pastor. Não é qualquer um que vai exercer essa vocação. E pegando o gancho nessa palavra de vocação, é justamente isso que eu acredito. O pastor é uma pessoa vocacionada a esse ministério, a essa obra, a essa tarefa pastoral. Ele, a princípio de tudo, ele tem que ser sim uma pessoa chamada por Deus. Como é esse chamado de Deus, é que a gente vai ter aí algumas divisões. Algumas pessoas vão entender que serão chamados realmente como no início da história da igreja, Deus vai bradar no meio de uma sarça e vai chamar como chamou Moisés, como chamou Elias, como chamou Paulo ali, manifestando-se, não derrubando ele do cavalo. Ainda bem que você pontuou isso, né? Não derrubando Paulo de um cavalo, né? Não mudando o seu nome, mas apresentou-se a ele ali como aquele a qual ele estava realmente perseguindo, né? Porque ele estava perseguindo a igreja, e alguns já conhecem essa história, não vou retornar a ela, voltar e explicar ela, mas existe sim essa pessoa que é chamada por Deus, vocacionada por Deus. Aí como é que eu entendo esse chamado? Como é que eu vou compreender esse chamado? Quando eu tento fazer uma faculdade de medicina e eu não consigo passar no vestibular, aí, eita, então eu fui chamado para ser pastor. Não é isso. É quando o meu coração Metade da realmente... população do Brasil pensando, vou ser pastor. Eu acho que é mesmo, viu, Jesus? Eu acho que você realmente, acho que você não quer que eu esteja médico, não. Tá ligado? O cara tirou 510, não é nem... não, é porque... Acho que Deus não quis. É porque Deus não quis, não foi eu que não me preparei. Deus não quis. Eu respondi tudo certo e veio um anjo ali e modificou todas as respostas. O anjo trocou Não é dessa forma o chamado. Não é dessa forma o chamado de Deus. É realmente esse almejo do coração de olhar para aquele serviço e dizer, poxa, eu me vejo, eu gostaria de exercer aquilo ali. Isso aí já é um chamado interior de Deus. Deus já vocacionou você para aquilo e você começa a perceber.
Como é que esse chamado é autenticado? Como o Yuri falou aí, ele é autenticado pelo reconhecimento da igreja. A igreja reconhece que você tem determinados talentos que podem ser utilizados dentro desse ambiente eclesiástico, desse ambiente pastoral. Nota em você um certo cuidado por vidas que determinados outros irmãos não têm da mesma maneira, não dão a mesma ênfase, e aí você tem esse reconhecimento. A questão do conteúdo para ser um pastor. Basicamente, ele precisa pelo menos ter o conteúdo bíblico, ler a Bíblia, né? Ter um conhecimento básico de Bíblia. Teologicamente, eu concordo plenamente aí com o Yuri, necessariamente não é obrigatório. Bom seria que fosse, né? Não é obrigatório. Porque se todos pudessem. Porque seria bom, porque mesmo dentro desse ambiente aí de interior, brabo, lá no meio dos matos, vão haver questionamentos interiores que vão passar por um entendimento histórico, muitas vezes, da criação do homem, de toda a ideia física, espiritual. Vai haver um ponto ou outro que, de certa maneira, uma bagagem teológica vai te ajudar a instruir aquela pessoa nas dúvidas internas que ela tem, sabe? Então, é obrigado? Tem que ter? Não. Bom seria que fosse possível que todos tivessem acesso, pudessem fazer, para responder algumas dúvidas, vou até dizer assim, dúvidas ideológicas que são interiores nossas mesmo. Por exemplo, por que eu fui criado? Aí você vai dizer, não, você foi criado para a glória de Deus. Não é muito direto isso aí, não é muito simples a resposta. É verdade, você foi criado para a glória de Deus. Mas existe, quem faz teologia, quem vai ter umas ferramentas que vai trazer uma instrução desse conteúdo de maneira mais clara para aquela pessoa. Deus te criou assim, dessa maneira, você veio, foi originado disso aqui, disso, daquilo. E aí a pessoa vai dizer, eu fui criado para a glória de Deus, e Deus me criou de maneira gloriosa, do barro, disso, daquilo outro. Vai ajudar. Necessariamente não é obrigado. Eu acredito sim que não é obrigado. A obrigação é que a pessoa tenha pelo menos um conteúdo bíblico, que estude, que leia pelo menos aquilo que é mais próximo a ela e é de fácil acesso, que é a própria Bíblia, né? E existem pessoas que vão ter uma interpretação bíblica ao lê-la da maneira que ela está escrita, muito mais simples, vamos dizer assim, que é o talento interior da pessoa. Ela vai ler e vai interpretar aquele texto de uma maneira tão simples, tão fácil, e vai aplicar ela de uma maneira tão mais simples do que um teólogo que vai arrodear ali pelo hebraico, pelo grego, pela história, pela fenomenologia e tantas logias, e o cara que nunca fez teologia vai ler um texto e vai dizer, olha, o que a Bíblia quer dizer aqui é isso, isso e isso. Em alguns determinados assuntos ele vai estar um pouco equivocado, porque vai precisar de um auxílio que a teologia vai dar como ferramenta, que são materiais que vão nos aproximar ao original, como a Bíblia foi escrita, mas a priori concordo com tudo que o Yuri falou. Como eu falei, eu discordo nessa situação, mas é uma discordância não negativa, né? Eu entendi que foi o que ele diz, né, com relação a que não é o que Deus chama, mas eu entendi que ele falou desse sentido também. Não é um chamado miraculoso, né? Não é um negócio, vem um anjo e diz assim, olha, sou eu aqui o Senhor e te digo agora, aleluia, tu és pastor. Aí começa, né? Se ele canta, se ele pula, se ele pega a vassourinha. Tu és pastor. E roda. Caraca. Eu Faz tenho parte. justamente essa perspectiva pelo seguinte motivo. Eu vejo muito... A gente vai entrar no boom agora. E para mim o grande boom é... Claro, veio as igrejas históricas aqui do Brasil, não sei quantos anos atrás, para pesquisar. Isso aí já não é comigo não. E depois vieram as igrejas pentecostais. E... Começaram as drogas. 160 anos. As pentecostais clássicas são bem tranquilas, principalmente as primeiras Assembleias de Deus são bem tranquilas. Você vai para um culto, é quase um culto presbiteriano. Mas é bem tranquilo. Agora, quando você chega no movimento pentecostal de terceira onda, ou movimento neopentecostal, ou pau fecha.
Porque aí vira, vira posto de gasolina de igreja. Em cada esquina tem um. É absurdo, porque como é que funciona? Basicamente, tudo que a gente estava falando aqui, eles fazem o contrário. Ao invés de a igreja notar no indivíduo aquela capacidade, como o Jefferson falou, o amor por vidas, o cuidado com a igreja, o amor pela palavra, isso aqui. Não. Orou bonito, é pastor, chefe. É amigo do pastor, é pastor. Você é pastor que dirige pastores, você manda. E se você é o pastor presidente, você vira apóstolo. Mais um grauzinho, tu vira semideus. A bronca é essa, porque aí vem o boom, porque qualquer pessoa pode ser pastor. Qualquer pessoa. Você faz, sei lá, 1 ano de técnico em teologia. Sem referências presentes. Você faz 1 ano de técnico em teologia. Você faz 1 ano de técnico em teologia e você é consagrado como pastor. Como a gente estava falando. Se você for para determinada região, para determinada situação, para um caso específico, beleza, assuma o pastorado. Mas, tipo, assuma o pastorado e corra para buscar aquele atrasado que você tem ali. Então, Só que, brother, eu vejo na galera que é basicamente, essas igrejas elas são máquinas de fabricar pastor. Tu senta, faz 6 meses de titulado. Se tu fizesse 3 meses de escola dominical e usar um terno bonitinho e pregar de um jeito específico, ou das duas, uma, ou pregando as mãozinhas assim pra frente, com a voz bem... Pronto, pastor. Ou você prega dizendo que você é o ponto fraco de Deus, num cenário bonitinho, escurinho, com aquelas lâmpadas todas bonitinhas, microfone das filhas, sentado no banquinho. E um monte de mulher Tecladozinho chorando. de fundo. Eita! não usa nem terno. Não. É suspensório. Ou naquelas camisas floridinhas assim. Tipo, prega com a... Pronto. Essas bíblias assim, ó, meio estilizadazinha, só que cheia de bagulhozinho. Mas não, Deus não resiste a você, meu lindo. Deus, olha, do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Pronto, querido. Milhões. E aí, Cresce, aí começou lá na década de 60, 70, com Teologia da Prosperidade, amplamente divulgada por N pessoas para a exclusão do processo. Eu não suporto mais. Acabou já, chorou, né, filho? Corta, por favor. Não, essa gente é ruim. Essa gente é ruim. E começou com a ideia de Jesus é seu garçom. Eu não sei se o Jefferson vai concordar com isso. Jesus é o garçom. Você pede alguma coisa e Jesus faz. Você paga algo e Jesus lhe desenrola. E quem é o intermediário? Quem é o despachante espiritual é o líder lá. Então eles viram, tipo, semideuses dentro da igreja. Tipo, não deu dízimo, deu trízimo, dê 4 vezes mais. Então, mas eu acho que algo que vai contribuir para isso é a própria Bíblia. Vou explicar para não parecer zoado a minha pergunta. Tranquilo. Eu acho, porque assim, a Bíblia, ela não é um livro mais interpretativo do que de fato direto. Então, mas depende da perspectiva de como você lê, porque vê só. A gente Não, vai... calma, relaxa. Vamos lá. E aí? Vamos chegar lá. E aí, eu acho que essa galera, essa nova onda aí, que tá explodindo e tá em cada esquina eles tratam a Bíblia como um livro completamente literal. Ao pé da letra, em tudo. Então, quando se diz, por exemplo, acho que tem um versículo que diz: Deus não resiste a um coração quebrantado.
Essa galera diz que Deus não resiste ao seu sofrimento. Você matou seu primo, mas você se arrependeu. Você comete pecado, mas você não é um pecador. Mas você não é um pecador. Positivo. E aí você... Ele não resiste a você. Entendi. Então, isso vem de duas coisas. Eu acho que tem grandes problemas. Eu acho que não sei se ela toda em si, mas a teologia reformada ela é muito útil para essas coisas por causa justamente dessa diferença que a gente, né? A teologia reformada no geral trata que é a diferença do Velho Testamento pelo Novo. Eles não são lidos de forma, primeiro, de mesma autoridade e nem de forma literal. O Velho, eles têm livros muito mais poéticos, muito... Você lê Salmos, que basicamente são louvores, são hinos. Você tem Provérbios, você tem Primeira Reis, Segunda Reis, você tem Jó, você tem Ezequiel, que tem uma visão doideira. E muitas vezes o que acontece? A galera pega o velho, quer dizer, lê o novo com os olhos do velho. Ou tratam os dois como uma coisa só. E essa é a grande bronca. Aí pega esses dois, junta como uma coisa só e coloca a literalidade no meio. Aí entra, Deus não resiste a você, você não é pecador. Aí você lê Malaquias 3:8 de forma literal, aí tipo, você tem que estar livre, não tem que fazer fora do não sei o que, papapá. E trata tudo isso como uma coisa só. Eu acho que a teologia reformada ela é muito útil nesse sentido, por diferenciar o que é velho, o que é o novo, o que é a lei, o que é a graça. Se você, brother, você pode querer viajar, você pode fazer uma má leitura da Bíblia, mas se você começar com esses dois pontos, primeiro, fazer uma leitura responsável do texto, pelo amor de Deus, ainda que você não saiba hebraico, lê lá, pegar uma bibliazinha, ainda com tradução. Beleza, filho. Abre umas 3, 4 bíblias e vê a comparação de uma tradução para outra, pelo menos. Bicho, pera aí. Vamos fazer isso, mano. Pelo amor de Deus, David Leonardo. Pelo amor de Deus, David Leonardo. Faz isso. Você pega o texto, aí faz assim, ó, eu vou ler essa aqui é ACF, aí você pega uma NVI, aí você pega diversas bíblias. Aí lê o que é que está escrito em cada uma. Ou você procura na internet. Tem passagem de várias traduções lá. É muito conhecido. Mas assim, não importa se você pegar no papel ou se você pegar na internet. Mas Irmão, aí, você pegar um Ctrl+T, abre 4 abas no Google, pesquisa o mesmo versículo em diferentes traduções. Brother, é simples. Mas não, a galera pega o texto, chega lá no auditório, aquele auditório bonitinho, todo, né? Ar-condicionado, gente rica, sabe? Tudo bonitinho, aquele negócio chique. Pô, meu irmão, eu não acho que essa galera vai ter tanta gente rica. Sinceramente, eu acho que o maior público aí é o pobre. O pobre é quem dá mais dinheiro. Não, vê só. A parada... Mas deixa eu já te falar, pô. A gente trouxe convidado pra isso. Desculpa, brother, desculpa. Não, vai. Um minutinho. Vai na fé. A bronca não é questão de, tipo, o pobre dá mais, né, nessas paradas. Eu não acho isso. Eu acho que na teologia da prosperidade isso acontece muito. Na teologia da prosperidade, porque pobre quer dinheiro. Ele precisa de dinheiro para pagar suas contas. Eu não tô falando que pobre é mercenário. Tô falando que pobre precisa de dinheiro. Então, quando chega um cara que promete prosperidade financeira e bens materiais para ele, o cara tá nessa. Mas o cara que não precisa tanto de grana, ele não quer tanto prosperidade financeira. Ele quer prosperidade psicológica. Ele quer uma melhoria na vida dele. Ele quer se sentir melhor consigo mesmo. Ele quer ser zen. E onde é que ele acha isso? Ele acha isso dentro dessas... Isso tem como eu vou trazer daqui a pouco. Eu acho muito importante. Jefinho, Mas, Jefinho, diz aí, qual a tua opinião sobre isso? Sobre tudo que já Cara, trouxe, eu... Desculpa, pode falar. Não, a sua vez. Agora, eu entendo. Minha vontade é mutar o microfone para não falar mais. Eu concordo. Agora eu já tô na dúvida se eu falo mais que Denilson ou que ele, viu? Ou que Yuri. Cara, eu concordo com o que o Yuri falou. Eu acho que realmente existe, a gente precisa dividir esses movimentos. O movimento neopentecostal que adotou e abraçou essa teologia da prosperidade,
é um movimento muito mais adepto por pessoas de classe social baixa, que o tempo todo, vou usar um exemplo bem grosseiro, que o tempo todo trabalhando no sol, com a enxada, com as mãos inchadas, encalejadas, sonham com uma vida melhor. E chega um cara com a promessa de que, olha, se você fizer determinada coisa, tudo na sua vida vai melhorar. O que você tem hoje é 50 reais, se você fizer tal coisa e der esses 50 reais para mim, tenha certeza que você vai receber 5 vezes mais. Opa, eu tinha 50, vou ficar com 250, já é Já me prometeram um negócio bom para vezes, mim. viu? Ainda não chegou. Já foi um negócio interessante. E assim, eu posso falar por uma questão de ter vivenciado, nunca fiz parte da teologia da prosperidade, nem de igrejas que adotam a teologia da prosperidade. Mas dentro do seminário, né, eu fui convocado, né, e desafiado a fazer uma atividade participando de cultos, né, e fazendo ali um apanhado ali de toda a movimentação de um culto de uma igreja, não vou citar nomes aqui da igreja, né, mas de uma igreja muito grande e até mesmo universal, né, mas eu não vou citar o nome dela aqui. Igreja de proporções internacionais. E, cara, 40 minutos de um culto. A nomenclatura do culto era Pacto do Candelabro, era o nome do culto. Eita! 40 minutos de culto, 40 minutos de culto. Eu fico, até hoje, já faz anos já que eu fiz essa pesquisa de campo, né? E eu fico assombrado e, assim, assustado quando me recordo disso. 40 minutos de culto, em nenhum momento foi lido nenhum texto bíblico, em nenhum momento foram feitas orações por melhoras na vida espiritual, pecaminosa do ser humano, das pessoas que estavam ali. Em nenhum momento foi pregado arrependimento, para arredondar tudo. Em nenhum momento foi pregado nenhum tipo de arrependimento e de mudança de vida. Mas nesses 40 minutos foram feitas orações por cura, orações por crescimento financeiro, orações por aberturas de empresas, orações por aberturas de porta de emprego. E essa terceira oração eu não estou condenando aqui, tá? Orem para que Deus mande emprego para os seus membros. Mas assim, dentro desses 40 minutos, 7 vezes foi solicitado o momento de dízimos e ofertórios. 7 vezes em um culto. Pasmem vocês, éramos um grupo de 10 seminaristas. Apenas nós 10 não nos levantamos para ofertar. As 7 vezes toda a congregação levantou e foi. Apenas os 10 ficaram no banco sentado. Veja como é uma lavagem cerebral realmente, é um negócio tão louco, você realmente é de ficar de boca aberta. Porque, cara, se eu tô ali, eu oferto uma vez, dou meu dízimo e de repente é solicitada uma oferta missionária, que não era para isso, mas vamos solicitar uma oferta missionária, e eu me levanto e dou ali também, além do meu dízimo, uma oferta. Mas, cara, foram 7 vezes dízimos e ofertas. As 7 vezes nós pegamos as anotações do culto com o pastor no dia, tinham 600, eu me lembro claramente, 653 pessoas. Dessas 653 pessoas, 643 levantaram-se e ofertaram 7 vezes. As 10 éramos nós, seminaristas. O que é o 70 vezes 7 perto disso, né? Talvez dar 7 vezes seja a oferta perfeita, né? Não sei como é que eles interpretaram ali. Não foi mencionado isso. É perfeita, claro que é perfeita. Que renda Mas... E aí você entra para a teologia agora do coach, que pega esse gancho aí, esse apanhado da teologia da prosperidade, pega essa galera que está com um coração ansioso por ter algo e volta agora para a classe mais favorecida, riquinha, poderio, legal, que tem uma vida pecaminosa extremamente exposta,
mas encontra na teologia do Cote a seguinte expressão: olha, você é pecador, mas Jesus ele está aqui para passar pano, vamos falar de uma maneira mais popular, passar pano no seu pecado. Não tem pecado. Cara, você não precisa mais se martirizar por conta dos seus pecados. Você é um pecador, mas é um pecador que Deus ama, que Deus cuida, que Deus vai levar para perto dele, porque Ele está aqui para te servir. Ele não está aqui para apontar os seus erros. Ele não está aqui mais como... Aí pega o Antigo Testamento... Não julgou ninguém, porque eu que vou julgar, né, parceiro? Pega o Antigo Testamento, joga no lixo a lei, diz, olha, a lei ficou lá no passado. Jesus veio para aplicar a lei, sabe? Mas é uma lei graciosa. Pega aquilo que o próprio Jesus falou, eu vim para aplicar a lei, não foi para aboli-la, foi para aplicá-la. Jesus está dizendo, ó, eu vim como aquele que está concluindo o Antigo Testamento, aquele que está aplicando tudo aquilo que Deus apontou, eu estou aplicando e estou concluindo agora aqui em mim. Eu sou aquele que é a lei e que é a graça. Mas as pessoas dividem, rasgam Jesus ao meio, dividem ele, pegam ele como um ser humano ali, um Deus humano, fraquinho, amoroso, um ursinho carinhoso da fé, e jogam pro pessoal que é como o Yuri falou, essa galera que se favorece mais da teologia do Cote, né, que tem posses, que comete erros, que faz tantas atrocidades aí visíveis, e o cara diz, ó, eu sou cristão. Poxa, mas tu não tem 3 mulheres. Não, mas Jesus, ele me chamou a si mesmo. Salomão tinha 1000? Quer. Salomão tinha 1000 mulheres. E aí, cara, é terrível, é terrível. Colocando em nomenclaturas, é o lado da fé, extremamente mal interpretado, mal aplicado, mal para a alma, mal para a eternidade. Claramente essa teologia da prosperidade do Cote, ela traz esses males para a alma, para o corpo, para a mente. É uma fé que deveria ser pregada como um evangelho de libertação. É uma verdade que deveria ser apresentada ao mundo, que liberta, que restaura, que aproxima, que reconcilia o homem com Deus. E a teologia, tanto da prosperidade como a do Cote, faz extremamente o contrário. É uma fé que pega Deus, arranca do trono e aproxima ele aos pés dos homens como seu servo. Quando a Bíblia nos exorta que que é tudo ao contrário. Nós que somos o mordomo de Deus. Isso. Não Deus é o nosso servo. Nós somos servos, administradores da sua graça, da sua obra, da sua missão. Mas sendo mordomos e administradores, nós não somos os donos da missão, nós não somos a eficácia da missão, nós não somos aqueles que somos o fim da obra e da missão. Cristo continua sendo o administrador e central, o Senhor de tudo. E na teologia do Cote e da prosperidade, ele é o nosso servo. Só para exemplificar o quanto Cristo ele é servo do homem nessas duas teologias, ainda nesse culto, na sétima, na oferta da perfeição, presta atenção, na oferta da perfeição, foram chamados 3 pastores, e esses 3 pastores foram amarradas as suas mãos, foram arrancadas de seu pescoço as gravatas, e amarraram-se as suas mãos com as gravatas, e aí o bispo do dia, né, que estava ali pregando, ele disse, olha, quando você não dá a sua oferta, você faz isso com Deus. Não, desculpa, é justamente ao contrário. Quando você dá a sua oferta, você faz isso com Deus. Você amarra as suas mãos. Já estava ruim. Você amarra as suas mãos. E você tem a capacidade de desatar os nós das mãos dele para o seu benefício. Ou seja, a sua oferta amarra Deus na função de te servir. É isso que ele quis dizer. E, meu amigo,
Eu fiquei, assim, a gente ficou. Nesses 40 minutos de culto, a gente ficou. Vamos embora? Fica, vamos embora. Não, trabalho, vale nota. Vamos embora, não, vale nota. Tem que passar, né? E a vontade era pegar as coisas e ir embora e dizer, deixa a nota se explodir pra lá, que não dá, mas. É basicamente vejo isso, cara. Duas coisas, né? Por exemplo, Isso não é crime. Tipo, legalmente crime. como assim? Tu tá vendendo um produto que não existe. Vamos lá. Eu Um juntei. telex free, é um telex free da fé. Tipo isso. Eu tava fazendo as contas. Enquanto eu tô começando a passar mal e começando a refletir se eu me corrompo e vou pelo menos passar um mês na igreja dessa. Uma dica que eu dou a todo mundo. Sua igreja está ruim, você é de uma igreja que não se preocupa com a arrecadação em si, com o cuidado das famílias, com o cuidado dos humanos, com o cuidado dos mais pobres. Tá ruim de dinheiro? Abre um culto neopentecostal, sábado à noite, que a arrecadação, meu querido, vai garantir o mês todinho. Não, velho, 600 e tantas pessoas. Aí vamos lá, eu não sou muito bom em matemática. Então Eu sou de humanas. Mas aí vamos lá. Volta. 600 pessoas vezes 7. Vamos supor que cada pessoa deu 10 reais, porque 10 é outro número bíblico, né? Eu fui nos símbolos aí. Aí vamos lá. 7 vezes 70 conto. 70 vezes 600 é 42 mil. 42 mil é o meu carro. E tu vendeu. Que eu vendi porque eu não tive dinheiro pra pagar. Positivo. Tá ligado? Ó, tá ruim de dinheiro, abre um culto neopentecostal. É simples, a gente resolve rapidinho. Só o último ponto pra gente fechar. Esse assunto é. Não, vamos voltar, né? Então, 2 pontos para finalizar. Agora, é só das igrejas da prosperidade, são da galera do dinheiro. Eles oferecem um Deus amarrado quando você oferta, porém, ao mesmo tempo, se você não oferta, ele oferece um Deus quase satânico de punitivo. No sentido de, você não deu a espada de Jeová, o chicote de não sei o quê, o papapá de papapá. Se você não apertar, Deus vai lhe castigar. Se você tá roubando a Deus, você é ladrão. Então, oferece Deus como tipo, Deus é uma moeda de troca. Se eu der, Deus está amarrado. Se eu não der, Ele me amarra. ele me quebra todinho. E tipo, aí fica fácil, porque é que nem essas profetadas aí, eu acho que já viu, de tipo, eles agora estão de Deus vamos lá, vamos dizer que ele fala de Deus, né? Deus agora está lhe curando de um problema, de sei lá, de uma doença na perna. Aí chega, glória a Deus, chega pro irmão, irmão, que bom foi curado um problema na perna, qual era o problema? Não sei, não tinha nada não. Então, ele dá o diagnóstico e a cura, tá ligado? Aí fica fácil. É porque não foi médico. Se tivesse ido ao médico, sabia. Mas agora não vai ter problema, Porque né? médico tem um profeta, mesmo. Não, e assim, é muito fácil fazer algumas profecias. Porque, por exemplo... Não conta a profecia no 5º episódio. Não, relaxa. A do 5º episódio vai ficar pro 5º episódio. Aqui é outra coisa. Eu chego pra tu, gordo, Glória. e falo... Já recebo. Deus está lhe curando de uma doença cardíaca. De uma doença de estômago, tá De uma ligado? doença de estômago, tá ligado? Meu irmão, tu vê um gordo. Qual a probabilidade dessa pessoa ter algum problema de estômago ou problema cardiovascular? Enorme. Aí o cara chega, não, mas eu não tenho nada. Aí foi o que a pessoa falou. Eu cheguei, não, é que você não sabia, mas Deus acabou de me revelar. Eu estou É muito fácil, pô, porque tipo... Como continuista, a gente acredita que, poxa, pode existir profeta e pode existir. A bronca é que, pô, meu irmão, os profetas de hoje são muito full power, tá ligado? Eles são... Não existe o profeta de ofício, né? Não. Do período bíblico do Antigo Testamento. Mas porque, tipo... pode existir o ato
da profecia, né, Isso. no caso. Não, mas não. Os caras são. Meu amigo. E olha, queria Paulo um dia chegar no nível desses caras. Os caras, ó, eu vi uma. Eu não posso citar nome, né? Não. Esquece. A gente vai falar no fim da conversa, eu falo pra Jefinho. Mas. Eu recebi uma, viu? Eu era noivo e a irmã virou pra mim e disse: meu irmão, Deus me mostrou você com a aliança na mão esquerda. Eu disse, glória a Deus, irmã, amém. Mas eu já era noivo e eu tava com meu casamento marcado pra novembro já. Automaticamente a aliança da direita passaria para a esquerda. É o óbvio, né? Não. Mas amém, né? Eu recebi uma. Eu era noivo até um tempo atrás. Eu era noivo até um tempo atrás. E aí, num casamento de um amigo nosso. Eu sei qual é, Paulo. Eu tava num casamento de um amigo nosso e eu tava na época com minha namorada. E aí teve aquele negócio, a festa, tem hora de jogar o buquê, né? A noiva. Beleza. Minha namorada, ela era não, né? Que ela não cresceu. Ela é muito baixinha. Por 1 centímetro ela não anda. Ela é muito baixinha. É baixinho. Então, tipo, só que a noiva, quando jogou, ela jogou meio que teleguiado. Minha namorada, na época, ela só levantou a mão e pegou o buquê. Meu amigo, o que eu recebi de profecia? Eu vi você no altar com menina X. Você recebeu o convite. Aquilo ali, Yuri, não foi em vão. Deus não faz nada em vão. Henrique já tá fazendo as contas. Só que aí, como eu já disse que ela é minha ex, a profecia foi tão boa que eu terminei com ela. Porque 4 meses depois, não foi Não, foi menos. muito tempo, não. Isso foi no casamento de Eu tô ligado. primeiro lá daquele brother lá. Beleza. Caraca. Aí foi, a profecia foi Que tão bom, boa que eu viu? terminei. Obrigado, viu, profeta? Você acabou com o meu casamento. Que bom, viu? Eu também. A minha profecia não foi também assim, meu casamento ainda tá vivo, graças a Deus. Mas a aliança na minha mão esquerda foi roubada. Então, meu amigo, não se cumpriu claramente não, a profecia não, viu? Não, como é que é? Deus não me mostrou tudo. Pô, velho, falando nisso, eu tenho 2 perguntas. Nada a ver com nada. Uma tem mais a ver com esse tema e a outra a gente já vai partir para mais outro tema. Uhum. A primeira é, se liga na pergunta. Deus virou um bom negócio? Beleza. Primeira pergunta. A segunda é, a igreja, ela vai... Porque a gente falou que vai ter gente lá que vai procurar a igreja para procurar dinheiro e vai ter gente que vai... benesses. E vai ter gente que vai procurar, além de procurar Deus em si, mas vai ter gente que vai procurar paz interior, né? Tentar se sentir não bosta. Né? Tem gente que vai pra igreja procurando se sentir melhor. E a minha pergunta é, a igreja, ela substitui algumas ações e instituições, algumas profissões como psicólogo e psiquiatra, ou ela é algo que entra em ação conjunta para se fazer isso? Porque a gente vê que muita gente usa a religião agora para trazer, para substituir essas áreas, né? Tanto que a gente tem pastor coach, culto, como é que é o nome? Culto dos casais. Já vi culto pet já. Não. Culto pet. Já vi vi culto também, pet culto já, pet. parceiro? Já vi culto pet, Já vi pô. culto pet. Culto pet, tipo, leve sua cachorro pra ver a palavra de Pro Deus. bichinho, pro seu animalzinho ir pro céu dos animais. Eu já vi culto pet de igreja famosa. Aquele lá, lembra, tem um desenhozinho, né, de 2 cachorrinhos que comem macarrão e um morre, vai pro céu dos animais, depois volta. É isso aí, daquela é a ideia. igreja da Avalanche. Eu lembro. É que ele falou com o Tupete agora, na hora me veio o Alto da Compadecida, tá ligado? O cachorro O enterro da cachorra. O enterro foi da enterrado e cachorra. latido. A cachorra enterrada lá. Faz tempo, culto pet. E aí, enfim, porque, por exemplo, a gente tem culto de casais. Vamos resolver o problema do seu casamento. Culto da depressão. Vamos curar a sua depressão. Ah, cultos, por exemplo, cultos específicos. Sei lá. Isso tem na minha igreja.
Tarde da bênção. Tarde da bênção. É. Culto de casais tem também, por sinal. Não, mas culto de casais eu não vejo problema se fosse uma reunião de casais. Não, mas tem culto de casal que é terapia de casal. Isso é sensacional. Entendeu? E tu olha o. Terapia de casal é complicado. Terapia de casal é complicado. E aí eu faço essas duas perguntas. A primeira, Jesus, Deus, a religião, virou um bom negócio? Ah, virou, a gente já fez as contas aqui. Vai, Caraca, tem 42 Tá. mil. vai, continua. Já vai. tá respondido, já tá respondido. Já tá respondido. E a segunda é, a igreja ela substitui como essa galera prega ou ela deve agir em conjunto com essas outras áreas? Olha, eu só esclarecendo mais aí essa pergunta, a igreja virou um bom negócio? Sim, virou um bom negócio financeiramente, principalmente quando você tem esse compromisso ganancioso de arrecadar dinheiro, de crescer uma visão sacerdotal, unicamente de apontamento para você, uma visão completamente antropocêntrica, né, que você é o centro de tudo, você busca tudo. Isso aí está dentro da teologia do culto e dentro da teologia da prosperidade, né, onde o homem é o centro de tudo e o pastor também ele é o centro de todas as coisas. Né? Então, assim, financeiramente, administrativamente, espiritualmente, tudo o pastor é o centro de tudo. A gente tem aí umas divisões de governo, né? A minha igreja faz parte desse tipo de governo, que é um governo episcopal, né? Mas de uma maneira um pouco diferenciada, é um episcopal participativo, onde existem determinadas... a gente chama na nossa igreja fugiu agora o nome do órgão, mas é uma instituição na nossa igreja que é separada e é tipo como se fosse, são dos membros, são eleitos algumas pessoas que são a voz da igreja perante os eclesiásticos. Conselho de membros, no caso. Isso, em algumas determinadas igrejas é um conselho de membros. Na nossa tem uma nomenclatura diferente que me fugiu a memória agora. Sem estresse. Me fugiu a memória agora. E na teologia do coach, principalmente dentro da teologia da prosperidade, não. O pastor, os bispos, o presidente da igreja, ele é o cara, ele é o semideus, como o Yuri já colocou aí. Ele é um nível de semideus ali que ninguém toca, ninguém não pode tocar no ungido de Deus. Esse aí é o cara. E é um bom negócio financeiramente, sim. Mas a gente precisa deixar claro, é um mau negócio para a eternidade, meu amigo. Sim. É extremamente um mau negócio para a eternidade. Para a nossa vida aqui terrena, para a nossa não, né? Para aqueles que buscam isso, para aqueles que almejam benefícios do episcopado que não são do episcopado, que não fazem parte do episcopado bíblico, do episcopado preocupado com almas, com vida, com transformação ética, mental, social, né, da vida das pessoas. E quando eu falo social aqui, eu não estou falando da questão socialista, não, tá? Estou falando social do convívio geral da pessoa, tá? É ótimo, mas quando você busca esses meios gananciosos, esse ganho próprio, é um mau negócio para a alma, viu? É um mau negócio para a eternidade. Então, respondendo hoje, a nível de administrativo, a nível de estrutura, a igreja é um bom negócio para qualquer um. Pode chamar 2, 3, 4 amigos aí e dizer, meu irmão, a gente está desempregado, vamos abrir a igreja? Bora, vai dar dinheiro, viu? Pode ter certeza que você vai reunir membros. Numa proporção pequena ou grande, você vai sempre ter alguém que vai entrar nessa congregação e vai fazer parte dela. E vai contribuir com ela. Pode fazer. Você é o ponto fraco de Deus, ao mesmo tempo, meu filho, chegue junto. Pode fazer Olha, isso. meu amigo, dá certo, viu? Não, mas... Então, assim, acho que basicamente o papo era meio que esse. Acho que o intuito era a gente conversar sobre... Só tem uma pergunta que eu quero fazer antes da gente finalizar. Deixa eu só responder a segunda pergunta. Responda ela. Eu acredito que assim a igreja ela faz um serviço
básico de acolhimento e de tratamento. Se faz, né? Existem muitas que nem fazem. Existem muitas que nem fazem esse serviço básico de acolhimento, de auxílio, de ouvir o outro, de trazer conselhos que tragam benefícios, que tragam um bem para a vida daquela pessoa. Mas a igreja ela tem que sim, na minha visão, a igreja tem que sim. Ela tem um apanhado de acolhimento básico. Bom seria que a igreja tivesse todos esses profissionais da saúde mental dentro do seu corpo. E aí a igreja poderia fazer um acompanhamento muito mais profundo, muito mais enfático no acolhimento de pessoas que vêm, por exemplo, de um processo de depressão. Ao invés de estender a mão, orar e dizer, a depressão sai em nome de Jesus. Pronto, irmão, pode parar de tomar remédio. Calma. Eu não sei se vocês já presenciaram algo assim, eu já tive momentos de presenciar algo desse tipo. Irmão, tá? chega em casa até de câncer, não vai ter depressão. Da pessoa parar de tomar um remédio que estava com uma depressão extremamente profunda e, sabe, algumas pessoas que estavam ao meu redor parar e dizer, minha irmã, tome o medicamento, senão você vai enlouquecer. Tome de volta, você está enlouquecendo. E deveria se ter. A igreja deveria sim andar em conjunto. Lógico, existem algumas vertentes da psicologia que a igreja, por ter um conhecimento bíblico, vai descartar. E outras coisas da psicologia, do acolhimento, desse tratamento da mente, né, dessa busca, desse estudo que os psicólogos agem, os terapeutas, eles vão utilizar para o benefício. Travou? Invalidar princípios bíblicos para isso. Então, acho que deveria sim, sendo mais objetivo, para não falar muito, a igreja deveria andar em conjunto sim com essas ferramentas psicológicas, sociais, que não vão descaracterizar a Bíblia como autoridade, mas que vão auxiliar o cuidado com a vida congregacional dos irmãos, dos membros. Massa. E aí eu acho que para finalizar, para botar a cereja no bolo e deixar um clima leve, um clima gostoso. Na verdade são duas perguntas, porque uma realmente calma e a outra tá até na prateleira da gente. Olha para trás? Depende, qual livro? Tá, vai. Vamos lá. A primeira é, a gente falou, acho que a última, né? Deixa essa última para responder, mas que a gente falou sobre o lado ruim desse boom, mas deve ter um lado bom, né? E aí, qual seria esse lado bom dessa expansão em massa? E a primeira pergunta que eu quero que tu responda é: Deus ele agora está na sociedade em diversos âmbitos, né? A gente tem na política, a gente tem na economia, a gente vai ter na filosofia, enfim. Vai ter gente que... A gente até falou isso aqui no 5º episódio, né? A gente vai comentar sobre isso. Tem uma pergunta que a gente chega para... Tá sendo muito citado aqui. Que a gente chega para um filósofo e espírita e a gente pergunta para ele: a sociedade matou Deus, deixou Deus de lado, escanteou? E aí a gente faz um questionamento sobre isso e umas reflexões. Mas aí a gente tem Deus em tudo, né? Ao mesmo tempo, né? E aí a pergunta é: Deus, de certa forma, ele é realmente um assunto que a gente tem que deixar guardado as 7 chaves em caixinha e tem que se falar exclusivamente sério? Ou a gente pode brincar, entre aspas, né? Fazer algumas brincadeiras, algumas coisas sobre essa temática. Tem até aqui um livro aqui atrás, eu sou fã desse cara, e aqui, não sei se tu tá enxergando. Deixa eu pegar ele. Saca a imagem. Vê se tu consegue enxergar. Vou levantar, fica mais fácil. Eu tô só vendo metade de uma gangorrazinha. Vê. Conseguiu ver agora? Entendi. Consegui Entendeu? ver. E aí eu quero... Eita! Parabéns. Acontece. E aí eu quero que Acontece. me fale se deve-se ou não comentar sobre esse assunto, brincar, não consigo mais estar voltando suporte. Realmente, se a gente pode... Tá desmontando tudo. Se a gente pode realmente comentar e falar sobre esse assunto, ou se deve se falar exclusivamente de uma forma séria, né?
Essa é a primeira pergunta. Deus, a gente pode brincar com Deus ou com Deus realmente não se brinca? Né? E até onde a gente pode se brincar com Deus? E a outra, que é a primeira que eu fiz, que é qual é o lado bom dessa expansão? A primeira é o lado bom ou a Fala sobre brincar com Deus? o com Deus não se brinca primeiro, porque aí a gente encerra com o lado bom da coisa. Tornando o clima leve. Cara, eu acho que isso é uma pergunta bastante interessante, porque existe a diferença, né, entre brincadeira, uma questão de humor, né, e uma brincadeira por uma questão de desrespeito e ofensa. Eu acho que se você souber diferenciar isso, se você conseguir fazer isso dentro de uma questão bíblica, você pode, não vou usar a expressão brincar com Deus, a expressão com Deus não se brinca, para mim está completamente correta, tá? Mas dizer que com Deus você não pode ter momentos de felicidade e divertidos, aí eu discordo. Porque Deus não é um Deus carrasco, não estou indo para a teologia do culto, Deus é um Deus assim, que aplica juízo, é um Deus de perdão, um Deus de amor. Ele é um Deus que tem todos esses sentimentos de complacência e de julgamento bem determinados em si, tá? E nenhum deles se altera de maneira nenhuma, mas Deus é um Deus que proporciona felicidades, proporciona alegrias, proporciona ao homem momentos de gozo, até porque foi para isso que nós fomos criados, para adorar a Deus e gozar dele por toda a eternidade. Então, assim, termos prazer em Deus constantemente. Então, assim, Deus, ele pode, eu vou dizer assim que Deus, possa ser que eu seja mal interpretado, mas eu vou dizer que Deus, ele é um Deus sério, mas é um Deus também divertido, no sentido de nos proporcionar felicidades, alegrias, momentos de alegria e prazer. No entanto, existem princípios, existem áreas do ser de Deus que não podem ser de maneira nenhuma pontuadas, expostas e vivenciadas como uma brincadeira. Por exemplo, Jesus vai nos chamar a sermos santos como Ele é santo. A gente não pode brincar com a santidade de Deus. A gente não pode brincar com o poderio de Deus, com a sua autoridade de um ser soberano, de um ser justo. Ah, Deus é justo, mas Ele, sabe, de maneira arrogante ou maliciosa, dizer que ele é injusto em determinadas outras coisas, com um ar de deboche ou brincadeira. A gente não pode fazer isso. Mas eu posso usar, como já participei, já foi utilizado algumas vezes, na minha igreja acontece isso, de usar a Bíblia para proporcionar a Bíblia, né? Para proporcionar momentos divertidos, com dinâmicas, com brincadeiras que tragam algum determinado ensino. Você está falando de uma coisa séria, de maneira divertida, de maneira informal, que pode trazer um entendimento legal. Eu tenho uma dificuldade, um pouco, de ser assim muito brincalhão. Eu brinco, eu sou um cara que brinco, mas eu tenho uma dificuldade de falar de maneira divertida da palavra de Deus. Eu tenho essa dificuldade, né? Tanto é que no grupo do departamento de missões, para o meu líder lá do departamento, sempre que tiver algum evento, algum momento de missão, algum projeto que envolva crianças, cara, me coloca, porque isso vai exercitar isso em mim, e falar de maneira mais leve da palavra de Deus. Vai exercitar essa dificuldade que eu tenho. E eu tenho aprendido muito com isso, com esse evangelismo de crianças. Você fala de uma maneira mais sutil, uma entonação mais divertida, um pouco mais sabe? lúdico. Mais lúdico. Então, acho que dessa maneira, sim, você pode brincar, ilustrar, divertir-se com a palavra de Deus e com determinados assuntos da palavra de Deus. Com as características e atributos de Deus, não se brinca de maneira nenhuma. Então, basicamente é isso. E aí, para finalizar,
dar uma aliviada, porque essa última pergunta é complicada. Qual é o lado bom, né, dessa expansão? Porque a gente já viu que tem um lado péssimo da coisa. Que é até uma pergunta que eu faço no quinto episódio, né? O maior problema do cristianismo é o cristão? Gente. Vocês praticamente não vão precisar assistir o quinto episódio. O quinto episódio tá sendo. Tá muito falado, né? Tá sendo falado. Não, eu tô curioso pra assistir o quinto episódio, viu? É porque tem a parte de Denilson, que tem umas boas 3 também. horas aí de episódio. E tem a parte do filósofo espírita. Ia ter uma terceira parte, que a gente ia trazer um líder de religião africana também, porque a gente quis trazer a perspectiva de várias religiões. Mas o Covid não ajudou. Mas o Covid não ajudou e esse convidado, ele perdeu parentes recentemente, tá de luto e tal, por conta da Covid. E aí a gente resolveu não incomodar, né, a pessoa e deixar ela passar esse tempo de luto e tudo mais. Mas, enfim, neste clima gostoso, pra fechar, qual é o lado bom dessa desgraça todinha? Foi bem apresentado aí agora. Qual o lado bom dessa desgraça todinha? Cara, o lado... Tem. O lado bom, ele vem crescendo junto com esse lado ruim. Crescimentos não igualitários, né? Mas são crescimentos, uns numéricos e outros saudáveis. Então, assim, são dois tipos de crescimentos diferentes, mas tem crescido. A priori porque Deus é o Senhor da igreja e Ele tem cuidado dela, tem levado ela a crescer, a sua igreja fiel, o seu corpo, a sua igreja viva, tanto de maneira institucional como organismo vivo de Cristo na Terra. Ela tem crescido de maneira saudável. Talvez muitas, né, e ao nosso redor a gente não veja crescendo numericamente, como tantas outras crescem, porque tem um compromisso maior com a pregação, com o cuidado das vidas, das almas, das pessoas. Né? Então tem crescido, tem um lado bom sim, e tem crescido bastante por conta da evolução da tecnologia também. A gente está vivendo um processo difícil de pandemia ainda, né? E eu tenho visto e ouvido também muitas igrejas que têm crescido, que têm alcançado outros públicos que não tinham como alcançar, igrejas de bairro que não tinham como alcançar determinadas pessoas. A nossa igreja mesmo, numa live, a gente já conseguiu identificar pessoas da Bélgica que estavam assistindo lá a nossa live. Legal, né? Então, assim, poxa, o alcance, a gente não tem missionário na Bélgica. Eu nem tenho conhecimento se existe uma igreja nossa lá na Bélgica. Mas, de certa forma, através daquela live, a mensagem chegou até aquela pessoa e o Espírito Santo tenha falado ao coração dela e tenha trazido aquela mensagem, aquela palavra naquele dia de maneira transformadora para a sua vida. E é dessa forma que as igrejas e o evangelho têm crescido. Mesmo em meio a esses trancos e barrancos, a gente vai ver um exemplo bíblico disso é Paulo. Né? Paulo, na sua carta aos Filipenses, existiam pessoas que estavam usando as cadeias de Paulo para se vangloriar por inveja, por porfia e tantas outras coisas, atribuindo às vezes até outros castigos a Paulo que ele nem sequer viveu. E colocando Paulo ali como um cara, ó, como acontece hoje, ó, Paulo está sofrendo ali. Então, será que ele está realmente pregando o evangelho correto? Então, hoje em dia é uma nomenclatura, é um texto, é uma exortação que a gente escuta dessas igrejas e desse evangelho, usar a expressão de errado, maldoso. É que se nada está dando certo na sua vida é porque tem alguma coisa errada com você, com a sua oferta a Deus, com o seu dízimo entregue ao Senhor. Tem alguma coisa errada. E Paulo vai dizer, olha, que nada me importa. Eles estão pregando e usando as minhas cadeias para se vangloriar, mas, de certa forma, contextualizando aqui, parafraseando a forma que Paulo falou,
de certa forma, mesmo eles utilizando esses sacerdotes, esses mestres, usando Paulo e pregando por ganância, por crescimento próprio, se utilizando da vida de Paulo, em determinada proporção, pessoas estavam ouvindo a mensagem de Cristo. Então eles... pouco me importa, não que ele não faça questão de que as pessoas ensinem errado e Cristo ouça, tem todo um contexto dentro disso. Mas Paulo exorta que de maneira, ainda que por inveja, as pessoas estavam ouvindo a mensagem do Evangelho. Né? Então, parcialmente, ainda que alguns preguem, vamos usar aí o exemplo do nosso não, né? Do querido de vocês, vou dizer assim, David Leonardo. Vai ter um monte de... Ele prega de maneira, meu pensamento assim, de maneira errada, mas pela misericórdia, eu entendo dessa forma, pela misericórdia, pela graça, pela ação do Espírito Santo, pela multiforme graça de Deus, eu acredito que ainda assim, meu irmão, tenha pessoas que acabem sendo alcançadas pelo Evangelho, através de uma ministração dessa, e o Espírito Santo guie para um local mais bíblico e correto. Eu quero crer assim. Quero crer assim. Então eu existe. acho que Deus pode fazer ainda algo apesar dessa má pregação. Porque assim, Yuri, desculpa só te interromper. Pode ir. Se você for analisar, a gente falou aqui de um tema interessante, né? O bom eclesiástico, né? E falou aí tá falando das questões boas dessa redoma da igreja e que envolve o eclesiástico e das situações ruins. Mas o bom eclesiástico não é o perfeito eclesiástico. É o perfeito eclesiástico, o perfeito pastor é Cristo. E a gente sabe bem disso. Ele não é o perfeito. Então, a igreja, mesmo ela sendo a igreja séria, mesmo ela sendo a igreja que tem um compromisso com a palavra, com a interpretação, busque uma interpretação correta da Bíblia, ela está sendo guiada por uma pessoa imperfeita ainda. Então, assim, vai haver falhas, vai haver um erro ali, um erro aqui, um probleminha que, assim, secundário, né? Não primário, questão de princípios, mas vai haver sempre problemas secundários. Na minha igreja, não sei na sua, na minha igreja tem problemas secundários. Dá para conviver com eles? Dá. Então, assim, porque não é direcionada e guiada por pessoas perfeitas. Então, assim, vai existir. E mesmo assim, a igreja, a partir, independente de pessoas imperfeitas, ela tem crescido porque Deus ele tem governado e tem feito ela avançar pela sua graça e pela sua palavra. Desculpa, pode dar continuidade aí. Acho que foi isso, né, velho? Foi um papo muito bom. Não sei nem que horas são. 12h50. Meio-dia 50. A gente começou a gravar às 11 da manhã. Massa, massa. Teve uma Mas tarefa eu não muito... almoço cedo não, pode ficar tranquilo, viu? Que bom. E a gente não vai almoçar. Pô, mas foi um papo muito bom, cara. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade, por estar aqui, de falar de uma forma leve, né? Porque hoje em dia a gente tem muita gente falando de uma maneira muito acadêmica, né? Muito academicista sobre isso. E a ideia é que o conteúdo ele seja acessível, qualquer um possa ver. Quase que evangelístico. Quase. Não digo evangelístico porque... Não, mas da foi. forma simples de passar a Sim, informação, sim. de Sim, a sim. gente não querer entrar em hermenêutica, escatologia, patrística e... Não, a gente abordou Eu várias tentei áreas. me propor a isso, né? Não usar muitas terminologias, porque não está dentro do meu nível acadêmico aqui, não estou no contexto acadêmico em si, então... Sim. A ideia é que qualquer um veja e tire suas conclusões a partir desse vídeo. E que se entretenha também, porque eu acho que dá pra tirar umas risadas boas aqui. Dá pra tirar umas ideias aqui, criar uma igreja. O sábado não é pentecostal na igreja presbiteriana, pode estar de pé aí que dá certo, viu? Acho que é isso, Jefinho. Valeu por tudo. Muitíssimo obrigado. Ó, só pra mostrar uma coisinha aqui pro Yuri, ó, Yuri. Beleza.
bibliazinha toda desenhada, Ah, mas eu não, não uso aqui- as velhinhas. Essa aqui é minha. Eu não uso as velhinhas, Aqui, nem falo essas atrocidades que já foi pontuadas aqui, não. Não. A da gente Pelo também menos eu tem, só tento. que são os 5 pontos, sola escritura, sola fide, solos cristos, é só... Sola Glória. Aqui, bonitinho. Pronto, agora é par de corte. Se quiser contar a história pra Jefferson, pode contar. De quê? A da profecia que tu fizer. Foi da Deixa eu profecia? encerrar. Beleza. Então corte de novo e volta, né? Então, pra gente finalizar, ô Jefinho, tu tem alguma recomendação assim, supetão, de alguma leitura pra galera fazer? Pode ser um evangelho, pode ser um livro à parte, sei lá, qualquer coisa que você recomenda pra galera dar uma lida sobre o assunto. Com relação a essa do que a gente tratou aqui, eu tenho 2 livros interessantes. Né? Leitura bíblica, ler as cartas de Paulo a Timóteo e Tito, são leituras bem interessantes para você identificar claramente ali quais as funções e como deve ser o caráter de um bom eclesiástico, de um bom pastor, de um bom líder, entendendo que ele não é um perfeito, né? Mas de livros, assim, uma leitura que parece ser acadêmica, mas é bem simples, é O Pastor como um Teólogo Público. Se eu não me engano é de Ivan Van Hoosen, alguma coisa Van Hoosen, eu não lembro agora. Eu não tenho esse livro aqui fisicamente, por isso eu não vou mostrar ele aqui para vocês. Não posso pegar ele para mostrar. Eu só li ele em PDF e li ele na conclusão de curso aí do seminário. Mas ele é muito interessante. Você pode pesquisar aí e depois colocar aí pro pessoal o autor, mas o tema é esse, o pastor como teólogo público. Não vai tratar aparentemente de teologia, mas ele vai trazer uma teologia aplicada e prática. Como é que deve ser a prática teológica no nosso dia a dia. E é muito bacana, é muito interessante, muito bacana mesmo. Eu me apaixonei por esse livro. A qualquer pessoa, seja ela de nível eclesiástico ou não, ou apenas no momento esteja servindo como membro da igreja, é uma leitura interessantíssima para qualquer pessoa ler. E a nível eclesiástico, é uma leitura também simples de um autor bastante conhecido de muitos, Hernandes Dias Lopes, De Pastor para Pastor. É muito bacana esse livro, muito bacana ele. Eu já li ele rapidamente, questões de seminário, e estou relendo ele agora de maneira mais tranquila, de maneira mais devocional, fazendo essa leitura. Ele é muito bacana, muito interessante. Um livro legal também, até para o próprio indivíduo da igreja, o próprio membro, dar uma lida e avaliar se essas coisas acontecem na igreja dele e tal. Tem um livro de Augusto Nicodemos chamado O Ateísmo Cristão e Outras Ameaças à Igreja. Isso. É um livro, é pequenininho, é um livro bem pequenininho, mas você lê tranquilo, tem algumas informações muito pontuais, muito interessantes lá para você ler, beleza? E esse foi o 5º episódio depois de Fogo. Não, esse foi o 3º. Ah! O 5º tá tão na boca. O 5º ficou tanto O 5º assim. ficou tanto, esse é o terceiro. Vai ficar o 5º na edição, eu vou botar um 3º, bem grande assim. Esse foi o 3º momento episódio da depois de Fogo. mendicância. E assistam os próximos. Momento da mendicância também, muito importante. Não abemos mendicância. Abrimos mendicância sim. Dá like se curtiu. Se não Só se curtiu, gostou. dá dislike. Se não gostou, dá dislike também. Quiser xingar a gente, à vontade, eu não ligo. Pode, Mas eu sou aberto a excluir seu comentário. tá? À vontade. Compartilha com os amigos se gostou ou não. Compartilha, vê essa merda aqui, aí manda pra um cara, sabe? O importante é que esse conteúdo ele seja divulgado. É muito importante isso, não só pelo trabalho da gente, mas que o que foi debatido aqui é interessante e é importante. Então, acho legal e relevante que seja compartilhado. A gente... Além... Pode ir. Obrigado. Além disso... Meu Deus, isso vai virar meme que eu acabei de fazer. Além disso, comentários é importante para ter um feedback, saber o que acharam e tal. E se tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente falou aqui, pode escrever. O que a gente puder, a gente responde. O que a gente não puder, a gente manda pra Jefinho, ele responde pra gente e a gente responde lá. Beleza? Aí agora eu acho que é
é isso mesmo.